No vídeo passado, conversamos bastante sobre um dos distúrbios volêmicos mais importantes que nós temos, a hipovolemia, que é a diminuição de líquido no espaço extracelular, a ponto de que o organismo não consiga mais compensar e começa a gerar sintomas. Mas e quando ao invés de termos uma falta, a gente tem uma sobrecarga de volume no corpo? Ou seja, uma hipervolemia. Fala que é o Bruno Tizero, eu sou enfermeiro, especialista em educação e hoje vamos conversar sobre esse quadro, a chamada hipervolemia. Uma boa parte das coisas que vamos ver aqui nesse vídeo são bem similares à hipovolemia. Então, para não ficar explicando duas vezes a mesma coisa, eu vou partir pelo princípio que você já assistiu outro vídeo. Então, caso você não tenha assistido, eu recomendo que você assista o outro lá da hipovolemia primeiro do que esse daqui. A maior causa de hipervolemia que nós temos é devido ao aumento do sódio, que como vimos no nosso vídeo sobre membrana celular, devido àquele processo chamado osmose, o sódio tende a puxar água para ele. Então, se você tem um aumento de sódio, consequentemente, você acaba também tendo um aumento de volume no líquido extracelular. E caso tenha ficado confuso esse chamado líquido extracelular, líquido intracelular, nomenclaturas que a gente vai falar bastante aqui para frente. Não deixa de passar no meu vídeo lá sobre membrana celular, que eu explico muito bem isso, e no vídeo também falando sobre onde estão os líquidos no nosso corpo, que eu especifico bem essa parte de líquido intra e extracelular. Bom, então esse aumento de sódio ele pode ocorrer tanto pela ingesta do paciente, seja pelo uso excessivo de temperos ou de consumir regularmente alimentos ultraprocessados ricos em sódio, coisas que você vai descobrir quando? Na anamnese, igual a hipovolemia que eu te falei. Tanto aqui quanto na hipovolemia, quanto na grande maioria das coisas, uma boa anamnese para você descobrir os hábitos alimentares, os outros hábitos do paciente, te ajuda a descobrir muita coisa. Esse aumento aqui de líquidos também pode estar associado à diminuição da função dos mecanismos homeostáticos. Lembra quando eu te falei no vídeo sobre a perda de líquidos? Lembra quando eu te falei no vídeo sobre a perda de líquidos? O organismo ele sempre tenta entrar em harmonia e nós temos diversos órgãos responsáveis justamente para manter as proporções exatas de líquido no meio extracelular e no meio intracelular. O principal deles é o rim, mas também temos outros, por exemplo, o coração e o fígado. Tanto na insuficiência cardíaca e na cirrose hepática, vamos ter no fim um grande acúmulo de líquidos. Uma outra causa importante é devido à própria terapia contra a hipovolemia, caso ela seja mal executada. Como vimos no vídeo passado, quando o paciente tem uma hipovolemia mais grave, se faz necessário a reposição hídrica endovenosa. Mas, por exemplo, por excesso de soro fisiológico, como vamos ver no vídeo sobre os tipos de infusões, o soro fisiológico tem a sua pressão osmótica toda baseada em sódio, o que eleva rapidamente a quantidade de sódio no sangue e, como eu te falei, o aumento de sódio no sangue por si só já pode causar hipovolemia. E como vimos no vídeo sobre onde estão os líquidos corporais, esses líquidos podem estar em excesso em 3 diferentes lugares: dentro da célula, no líquido intracelular, o que pode ser um efeito tóxico de uma hipervolemia hipotônica, também resultado de uma terapia contra a hipovolemia mal executada. E também pode estar presente no líquido extracelular. Então vamos ter um aumento da pressão sanguínea pelo aumento de volume nos vasos, consequentemente o aumento de fluxo cardíaco. Então cuidado se o seu paciente já possui algum histórico de insuficiência cardíaca. Aumentar o volume pode ser um grande risco de infarto para o paciente. Se o paciente não consegue bombear o sangue com efetividade, a gente começa a ter acúmulo de líquidos para trás, como se fosse um engarrafamento nos vasos, aumentando por si só o surgimento de edemas. Então a hipervolemia associada a uma insuficiência cardíaca, em especial a insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo, pode estar associado ao surgimento de edemas pulmonares, o que podem ser claramente audíveis na forma de estertores. E se essa insuficiência cardíaca estiver ligada ao ventrículo direito, também podemos ter sintomas, mas dessa vez vão ser no corpo. Nós vamos ter o surgimento de edemas corporais, especificamente nos membros inferiores. A hipervolemia também pode levar ao surgimento do chamado terceiro espaço,
que são lugares onde não ocorre troca fisiológica entre o líquido intra e o extracelular, levando à formação de grandes edemas. O que ocorre, por exemplo, no caso da cirrose hepática, no aparecimento da ascite, que é um acúmulo de líquido no peritônio, um lugar que não era para ter um acúmulo de líquido desse jeito. O surgimento de edemas, como eu disse, no membro inferior, pode ser verificado através do teste de Cacifo, onde é um teste que a gente pressiona o edema e avalia o retorno da pele à sua posição original e também a quantidade de pele que foi afundada, né, que formou aquele afundamento. Aí a gente vai verificar a graduação e vai ter o grau de Cacifo. Esse teste também pode ser chamado de teste de Godet. Então, para você verificar esse quadro, nada melhor do que uma anamnese do paciente. As observações de todos esses sinais e sintomas que eu falei vão te auxiliar bastante. Assim como na hipovolemia, aqui também vão te ajudar os exames laboratoriais. Por exemplo, dos níveis de ureia, que vai estar mais baixo por estar mais diluído no sangue. Assim como o hematócrito, que como eu falei no vídeo passado, é a relação de hemácias e o plasma. Então se o paciente está tendo um aumento de líquidos e a mesma quantidade de hemácias, né, porque a quantidade de hemácias não vai aumentar só porque ele está tendo um aumento de líquidos. Então o hematócrito desse paciente vai estar reduzido. E como é que a gente vai cuidar desse paciente? Bom, primeiro, precisamos identificar a causa desse aumento de líquidos. É por causa de uma ingesta muito grande de sódio? É por uma terapia de reposição que foi feita exagerada? Bom, em ambos os casos, é tentar eliminar a causa. O que está causando essa hipervolemia desse paciente? E somente tratando essa causa, no caso da infusão, entrando de acordo com o médico e retirando essa infusão, ou no caso da ingesta exagerada de sódio, conversando com o paciente, explicando os problemas do consumo excessivo de sódio e dando a ele alternativas, como por exemplo, no caso de temperos, o uso de alho, de limão e outros temperos que com menos sódio pode ajudar muito na qualidade na recuperação desse paciente. E quando se faz necessário, ou seja, quando o paciente já está em um quadro um pouco mais grave, não necessariamente grave, mas né, não é uma questão de que dê para esperar. A gente pode fazer o uso de diuréticos, que são fármacos específicos para fazer a eliminação líquida através da urina. Aí a escolha vai variar bastante de acordo com a função renal desse paciente, do grau da hipervolemia e de como estão os outros eletrólitos. Por exemplo, nós temos diuréticos muito potentes de alça, mas que causam uma grande perda de potássio, podendo causar uma hipopotassemia, coisa que a gente não quer. Então, como praticamente tudo na fisiologia humana depende do caso clínico. E caso a função renal desse paciente esteja muito debilitada, usar diuréticos não vai melhorar em muita coisa. Então podemos fazer uso também da diálise. Mesmo que a finalidade às vezes não seja recolher toxinas, né? Quando o paciente, devido à função renal, não precisaria de fato da diálise, a gente pode usar momentaneamente a diálise só para tirar volume do corpo. Isso pode ser feito tanto pela hemodiálise quanto também pela diálise peritoneal. Ambas funcionam muito bem. Lembrando que essa normalmente é uma terapia de última escolha. Tem vários passos antes de chegar a esse ponto, sendo que normalmente uma reeducação alimentar já é suficiente para tratar a grande maioria dos pacientes. Então era mais ou menos isso que eu queria falar por aqui. Esse vídeo ficou um pouco curtinho, porque ele trabalha junto com o vídeo de hipovolemia. Boa parte das coisas, né, que são para hipervolemia eu já falei lá na hipovolemia, então é só você relacionar, porque aqui basicamente é um caso contrário, né? Então, as coisas que eram importantes, por exemplo, o exame laboratorial, a anamnese e tudo mais, era só você pegar do que a gente aprendeu da hipovolemia e passar aqui para a hipervolemia. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se foi útil, compartilhe ele com seus colegas para ele possa ser útil para mais gente também. E não esquece de dar o gostei aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo é bom e compartilhe ele para mais gente. Bom, um grande abraço e tchau!